E aí, pessoal, vamos lá? Então agora vamos falar sobre a transferência de calor, transmissão de calor por irradiação. Lembrar, condução e convecção são processos de transferência de calor, de transmissão de calor, que exigem um meio material para ocorrer. Condução não ocorre no vácuo, convecção não ocorre no vácuo, tem que ser em meios materiais. Tá? A diferença é que a condução, o meio material não se desloca, e na convecção você tem um deslocamento de matéria, por isso tem que ser um fluido, líquido, vapor, gás, que se desloca toda vez que houver a diferença de densidade, de pressão, temperatura, bacana? Muito bem. Irradiação ou radiação é a transmissão de calor que ocorre através de ondas eletromagnéticas que são capazes de se propagar no vácuo e em alguns meios materiais. A irradiação se dá por meio de ondas eletromagnéticas que são capazes de se propagar no vácuo e em alguns meios materiais. Por que eu falo em alguns meios materiais? Porque tem alguns meios que são opacos, não permitem que as ondas eletromagnéticas atravessem, dependendo da frequência, do comprimento de onda, bacana? Então, muito bem. Qual é o único processo de transferência de calor, de transmissão de calor, que pode ocorrer no vácuo? Irradiação. Como é que se dá esse processo? Por meio de quê, hein, professor? Por meio de ondas eletromagnéticas. Muito bem, olha um exemplo aqui. Olha que bacana. O calor se propagando do Sol para a Terra. Esse é o exemplo mais clássico que a gente tem, né? Ó, Sol e Terra. Entre o Sol e a Terra, você tem regiões com ausência de matéria. E como é que o calor vai fluir do Sol para a Terra? Por meio de ondas eletromagnéticas. O calor vem, se propaga na região de vácuo, se propaga atravessando a atmosfera da Terra. Então são as ondas eletromagnéticas que transportam a energia do Sol para a Terra. Um processo de transferência de calor por irradiação. Bacana? Outro exemplo clássico que a gente tem é quando você pega, por exemplo, uma lâmpada. Pega aquelas lâmpadas antigas, as lâmpadas incandescentes, aquelas que têm um filamento de tungstênio, que por terem tão baixa eficiência, terminaram saindo do mercado, né? Foram substituídas por lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LED e tal. Mas vamos lá, essa lâmpada incandescente com filamento de tungstênio, que chega a atingir aproximadamente 3.000 graus Celsius, ela fica muito aquecida, temperatura bem elevada. E se nós colocarmos a nossa mão aqui embaixo, nós vamos perceber que está havendo a transmissão de calor do filamento aquecido para a nossa mão. Nós colocamos a mão aqui embaixo, pessoal. Veja que eu não estou tocando no vidro. Então, entre a minha mão e aí a lâmpada, você tem ar. O ar é um péssimo condutor de calor. O ar não conduz bem o calor. Conversamos sobre isso quando estávamos explicando condução. Então, a propagação de calor do filamento aquecido para a minha mão não é principalmente por condução. O ar não conduz bem o calor. E por convecção, hein, Hilton? O ar quente aqui, ele tende a subir. Então eu já coloquei aqui a mão aqui embaixo, exatamente para perceber claramente que a principal forma de transferência de calor do filamento aquecido para a minha mão está se dando por meio de OEMs, ou seja, ondas eletromagnéticas, tá? Esse OEMs, por meio de ondas eletromagnéticas. O processo de transferência é dito irradiação ou radiação. Um outro exemplo bem clássico. Você pode pegar o ferro elétrico, o ferro de passar roupa da sua casa, pega esse ferro, liga na tomada, espera um pedaço, até que ele esteja aquecido, e depois só aproxime do seu rosto. Ei, não encoste, só aproxime. Quando você aproximar o ferro quente do seu rosto, você vai perceber que ele está em alta temperatura. Você percebe o calor se propagando do ferro para o seu rosto, e a principal forma que está acontecendo ali é por irradiação. A gente tem um exemplo também de uma fogueira. Quando você se aproxima de uma fogueira, tal, que está ali ao redor dela, você percebe claramente o calor se propagando da brasa para as suas pernas, para o seu corpo, e a forma principal de transferência está se dando por irradiação, tá? Por meio de ondas eletromagnéticas. A gente lembra bem também esse exemplo aqui, ó, pessoal, as estufas. Quando a gente fala das estufas para cultivo de plantas, você tem aqui uma casinha toda feita de vidro. Vou desenhar aqui assim, tá? A parte frontal, o telhado feito de vidro, as paredes feitas de vidro,
o cartão postal lá de Curitiba, tá aqui, ó, toda feita de vidro, tá? O Jardim Botânico. Então a gente pega aqui essa casinha de vidro e ainda para completar, ainda pinta o chão de preto fosco, que absorve bem a radiação que atinge a sua superfície, tá certo? Pinta esse chão aqui de preto. Muito bem, pessoal. Aí eu vou cultivar plantas que tá aqui. No inverno, essas plantinhas, elas terminam morrendo se forem plantinhas novinhas no inverno, porque se começa a deixar congelar a seiva que corre lá nos vasos da planta, essa seiva, boa parte é água. Se você deixar a água congelar, a água tem um comportamento anômalo, ela vai dilatar, né, quando estiver solidificando, aumenta de volume e rompe os vasos da planta. Então é importante que a plantinha novinha, para sobreviver ao inverno rigoroso, que ela seja mantida aqui nesse recipiente de vidro, todo fechadinho, que nós chamamos de estufa. Veja o motivo. Está lá de dia, a luz do sol está lá brilhando e emitindo ondas eletromagnéticas do sol em direção a essa casinha de vidro. A gente vai dizer que o vidro, ele é transparente à radiação visível proveniente do sol. A radiação solar, a radiação espectro visível, atravessa facilmente esses vidros aqui da casinha, da estufa onde você vai cultivar a plantinha. Tá ótimo. Essa radiação visível, quando penetra nessa casa, vai atingir o solo, vai atingir aqui o jarro, vai atingir aqui a planta, a areia. Olha aí que maravilha. Muito bem. Quando a radiação visível atinge a planta, atinge o jarro, atinge o chão, parte dela, preste bem atenção, parte dessa radiação é absorvida e parte dessa radiação é refletida. A luz incidente aqui, em parte, é refletida e em parte é absorvida. A parcela que é refletida, continua na forma de luz visível, a parcela visível, e atravessa o vidro e vai embora. Mas a parcela da radiação solar que penetrou aqui, a radiação visível que entrou e atingiu a planta e foi absorvida, vai aquecer a planta, aquece a planta, e a planta, uma vez aquecida, ela começa a emitir ondas eletromagnéticas na faixa de frequência do infravermelho. Aqui, observem. Vou repetir, hein? A radiação visível que foi absorvida pela planta, aquece a planta, e a planta, uma vez aquecida, vai devolver essa radiação, vai emitir, não confunda emitir com refletir, vai emitir a radiação absorvida na forma de raios infravermelhos. Aí os raios infravermelhos, né, professor Hilton, eles têm um comprimento de onda maior do que a luz visível. Então essa radiação infravermelha emitida pela planta bate no vidro e reflete na sua maioria, na sua grande parte. Quando essa radiação é refletida para o interior do ambiente, ela fica aprisionada aqui. Então ela vem, bate no vidro, bate do outro lado, é absorvida, é refletida pelo vidro. Os raios infravermelhos, eles apresentam dificuldades em atravessar o vidro. Por quê? Porque eles têm um comprimento de onda maior do que a luz visível. Então eles batem no vidro e são refletidos para o interior do recinto. Isso faz com que esse ambiente superaqueça, a temperatura fique elevada. Veja, está entrando muita radiação na forma de luz visível, sendo absorvida pelos objetos aqui dentro desse recipiente, dentro dessa casinha. Uma vez absorvidas, são devolvidos na forma de raios infravermelhos, que por terem um comprimento de onda maior do que a luz visível, batem no vidro e refletem para dentro da casinha. Isso faz com que a temperatura aqui dentro fique elevada e mantenha a planta viva no inverno. Se chegar um verão, para que a planta não morra aqui de tanto calor, a gente vai e abre as janelas, tá, as portas, permitindo a circulação do ar. Ou seja, quando está tudo fechado aqui dentro, ainda tem outro fator importante para salientar aqui, ó. Quando está tudo fechado aqui dentro, você tem o calor entrando por irradiação, né, na faixa de frequência de luz visível, entra, aquece o ambiente que está aqui dentro, a luz absorvida é convertida em raios infravermelhos que não conseguem sair na sua maioria. Como o recinto está fechado também, você tem pouca troca de calor por convecção, quase nenhuma. Por quê? Porque o ar que está aquecido aqui dentro está preso, não consegue sair. Você fechou as janelas e portas, então você também não tem muita troca de calor por convecção. Passa pelas brechas da janela, da porta, mas muito pouco. Além do mais,
O ar e o vidro não são bons condutores térmicos, não são bons condutores de calor. Então nós vamos dizer que nessa estufa entra calor por radiação, entra bastante calor por radiação na faixa de frequência de comprimento de onda menor, né? E sai muito pouco por condução, porque o vidro e o ar são baixos condutores de calor, sai muito pouco por convecção, porque está tudo fechado, e sai pouco também por irradiação na faixa de frequência dos raios infravermelhos que estão sendo emitidos pelos objetos dentro desse recipiente, dentro dessa casinha. Então, isso faz com que a temperatura aqui dentro suba, tá? O mesmo você vê acontecer num carro. Se você pegar um carro e deixar exposto ao sol, percebe-se claramente a temperatura no interior do carro aumentando, né? As janelas tudo fechado, portas e tal, a luz solar entra pelos vidros do carro, aquece os ambientes que estão lá dentro, o painel, o volante, o estofamento do carro, tudo. Uma vez aquecido, esses objetos vão emitir, absorvem e depois emitem raios infravermelhos. Os raios infravermelhos não saem facilmente através do vidro. Na engenharia, na arquitetura, nós chamamos que é um sistema one way, um único caminho. A luz entra, a luz visível, é absorvida, uma vez absorvida é convertida em raios infravermelhos que não conseguem sair. Por isso o cuidado que devemos ter quando colocamos fachadas em prédios, fachadas de vidro, em residências e tal. Por quê? Porque a tendência é a temperatura lá dentro ficar elevada, tá? Então o sistema necessário para circular o ar ou para refrigeração vai ter que ser mais eficiente, né? Então abrir janelas e portas para permitir que o ar circule em dias muito quentes. Bacana? Então eis aí o exemplo do efeito estufa. Temos ainda também para citar, e é bom salientar que esse efeito estufa, ele puxa da gente, ele explora da gente o conhecimento das transmissões de calor, tanto por condução, como por convecção, como por irradiação. Veja que nós mencionamos as três aqui. Outro exemplo bem conhecido também, comum de aparecer em concursos, é a garrafa térmica, o vaso de Dyer. Se você pegar a garrafa térmica, vai explorar o conhecimento das transmissões de calor por condução, convecção e radiação, na intenção de evitar que elas aconteçam. Se pegarmos aqui nesse espaçozinho, observem, uma garrafa térmica, a garrafa térmica, ela vai ser construída, na verdade a garrafa térmica surgiu através de recipientes que iam ser trabalhados, tipo calorímetros, para fazer as trocas de calor internamente, sem que o meio externo participasse dessas trocas de calor. Foram feitos recipientes em tamanhos de dimensões maiores, e depois terminou que veio um sujeito e patenteou usando um recipiente portátil, que foi a garrafa térmica. Você constrói a garrafa térmica com a parede dupla, uma parede dupla espelhada por dentro, espelhada por fora. Essa parede dupla de vidro espelhado, você bota tanto espelho pelo lado de dentro como pelo lado de fora. Então se aparecer, poxa, para que fazer uma parede de vidro tal, espelhada? Eu coloco tanto espelho pela parte externa como pela parte interna da garrafa. Aqui, ó. Essa parte de preto aqui, suponha que sejam os espelhos, vidro espelhado. Nós estamos colocando tanto voltado para a parte interna da garrafa como para a parte externa. Para que esses espelhos? Para que essas superfícies espelhadas? Para diminuir a troca de calor por irradiação. A garrafa térmica é um recipiente isolado termicamente do meio externo, onde a intenção é manter a temperatura do líquido que está aqui dentro diferente da temperatura externa. Se você botar um líquido quente, um cafezinho aqui, ó, quente, você bota aqui um cafezinho, e você não quer que o calor se propague de dentro para fora. Dentro o café está quente bastante, aqui fora a temperatura está mais baixa. Então, esse café, uma vez aquecido, ele vai emitir ondas eletromagnéticas que vão bater no espelho, na superfície espelhada, e vão refletir para o interior da garrafa. Então essas ondas eletromagnéticas são impedidas de sair pelos espelhos. Da mesma forma, se eu colocasse aqui um líquido gelado e quisesse conservá-lo na temperatura mais baixa do que o meio externo, as ondas eletromagnéticas teriam a tendência de entrar, né, na garrafa. Então batem no espelho e refletem para o ambiente externo. Então os espelhos são colocados tanto do lado de dentro como do lado de fora,
para refletir as ondas eletromagnéticas. Então, qual a função dos espelhos, das superfícies espelhadas? Diminuir a troca de calor por irradiação. Evitar ou diminuir a irradiação. Não evita 100%, né? Mas não evita aqui, ó, tem a ideia da condução. O vidro, o espelho, não conduz bem, mas vai conduzir calor. Então, para que a gente evite a troca de calor através do meio material, a gente vai ter a parede dupla e entre essas duas paredes nós colocamos uma bomba de sucção e retiramos o ar daqui de dentro, ou seja, vácuo. O vácuo tem que objetivo? O vácuo tem como objetivo impedir ou dificultar a troca de calor por condução e convecção, porque não vai ter meio material. Na verdade, a gente não consegue o vácuo perfeito, fica um ar rarefeito, mas a intenção é diminuir, eu vou colocar aqui evitar, mas na intenção de reduzir, tá? Não evitar 100%. Evitar a condução, a troca de calor por condução e convecção. O vácuo, porque condução e convecção só em meios materiais. E os espelhos têm como função evita a irradiação, a transferência de calor por irradiação. Bacana? Fora isso, é sempre bom tampar a garrafa, porque se você botar aqui um cafezinho quente, o ar quente tende a sair da garrafa. Isso vai circular o ar e vai fazer com que ele esfrie rapidamente, entrando em equilíbrio térmico com o meio externo. Então mantenha a tampa, a garrafa com a tampa aqui, a garrafa fechada, hermeticamente aqui de preferência, para dificultar a troca de calor com o ambiente externo, principalmente por convecção. Assim como a gente manteve aqui, ó, essa casinha toda fechadinha para evitar que o ar quente saísse. Bacana? Então, um exemplo onde você está procurando evitar que ocorra condução, convecção e radiação. Aí está, pessoal, os processos de transferência de calor, condução, convecção e radiação. Bom, pessoal, outra coisa que é importante lembrar é que os corpos enegrecidos, os corpos escuros, eles têm a propriedade de absorver mais a radiação, são melhores absorvedores de radiação. E também são melhores emissores. Todos os corpos que absorvem muita radiação, eles também emitem muita radiação. São os corpos escuros. Os corpos claros, um corpo branco tal, ele absorve menos, mas também emite menos radiação. Os corpos brancos absorvem pouco e refletem muito, né? Então, uma vez absorvida a radiação, ele vai aquecer e depois vai emitir radiação. Os corpos brancos absorvem pouca radiação e emitem pouca radiação, refletem muito e emitem pouco. Os corpos escuros, eles absorvem muito e também emitem muita radiação. Por isso, se nós pegarmos duas moedas, pintarmos uma de branco, outra de preto fosco, e colocarmos as duas lá no meio da rua, no sol quente, qual das duas vai aquecer mais rápido? A preta. Ela vai absorver mais radiação e vai chegar na temperatura mais elevada antes da branca. Depois que as duas estiverem lá no sol a 60 graus Celsius, lá no meio da rua, no sol quente, a moeda branca e a moeda pintada de preto, as duas. Aí eu trago essas duas moedas, a que está pintada de branca e a pintada de preto, aqui para dentro da sala, uma sala fria, está aqui o ar-condicionado ligado, as duas estão vindo a 60 graus Celsius, eu coloco em cima da mesa. Qual das duas vai esfriar mais rápido, hein, Hilton? A preta. Por quê? Porque se ela absorveu mais rapidamente a radiação, se ela é uma boa absorvedora de radiação, ela é também uma boa emissora de radiação. Tá? Então não esqueça isso. Todos os corpos que absorvem muita radiação, eles também emitem muita radiação. Os bons absorvedores são também bons emissores de radiação. Isso já veio no concurso, por exemplo, do Enem, mais de uma vez, tá bom? Deixo como pesquisa para vocês um corpo negro ideal. Depois pesquisem sobre o que significa um corpo negro ideal. Valeu, um grande abraço, até a próxima aula.